Bom, primeiramente agradeço a participação de todos vocês, né, nessa apresentação. É um tema que eu tenho bastante interesse, que a gente vai estar tratando hoje. E também eu quero agradecer principalmente o Wilson, que foi a ideia dele. O Wilson é o diretor do CT Metro, né? E ele que teve a ideia e me deu a oportunidade de estar fazendo essa apresentação, que no fim acabei abrindo, né, para internamente para o IPT todo, não somente para o CT Metro. Então, provavelmente tem pessoas que não é do nosso centro, mas também de outras áreas do IPT. E a primeira pergunta que eu vou abrir aqui para vocês é assim, quem de vocês aqui tem um conhecimento do que é a tecnologia 5G? Aí vocês respondam se sim ou se não. Muito bem, a maioria aqui respondeu. A gente tem aí aproximadamente um pouco mais da metade não conhece o 5G e um pouquinho menos da metade já tem algum conhecimento do que é o 5G. Isso é bom, porque assim, a ideia dessa minha apresentação, que é relacionada às perspectivas do 5G, ela tem uma intenção de a gente não entrar detalhadamente no quesito técnico do 5G, né? A ideia aqui é a gente tratar ela de uma forma mais superficial, né? Até porque a tecnologia 5G ela é muito ampla, vocês vão ver que dá para a gente falar desse assunto por dias, talvez até por meses, né? É um tema bastante amplo, são muitas tecnologias que estão envolvidas nela, né? E o intuito aqui, na verdade, é a gente tratar de uma forma mais panorâmica. Eu vou mostrar aqui muitos dados, né, de como que anda o 5G, tanto no Brasil e no mundo, né? Então, acho que vai ser bem interessante, principalmente para as pessoas que não têm o conhecimento do 5G. E para as pessoas que são da área técnica, eu acho que o principal motivo dessa apresentação é a gente ter uma base, porque, assim, a tecnologia 5G, vocês vão ver que ela tem ela é uma tecnologia que tem a intenção de ser disruptiva, né? E a gente vai ver isso praticamente em muitas áreas, principalmente áreas que não têm absolutamente nada a ver com telecomunicações, com a área de tecnologia de informação e comunicação, né? Eu acho que essa tecnologia ela vai, de alguma forma, interagir com todas as outras áreas do conhecimento. Então, quanto mais pessoas, né, principalmente os pesquisadores do IPT, tiverem um entendimento um pouquinho melhor do que é essa tecnologia, eu acho que vai ser muito bom. Então, só para finalizar aqui a introdução, a ideia principalmente, né, dessa apresentação é a gente, para que todos, principalmente quem não tem o conhecimento do 5G, tenham um entendimento mínimo, porque é uma tecnologia que, de uma certa forma, ela vai conversar com todas as áreas do conhecimento. Então, quanto mais gente no IPT tiver esse entendimento, talvez mais fácil vai ser até buscar novas soluções, utilizando ou não a tecnologia, nas suas aplicações específicas, né? Vocês vão entender mais ou menos o porquê. Bom, esse é o sumário da minha apresentação. Então, eu vou falar rapidamente aqui da evolução da comunicação móvel. Depois eu passo um pouco falar sobre o espectro de frequências, que é um conceito bem importante para a gente entender. Algumas definições, antes de entrar exatamente no que é o 5G. E aí aqui eu vou entrar com algumas tecnologias que estão envolvidas com o 5G, e depois eu entro com o cenário mundial, o que está acontecendo hoje, lá fora, como anda o 5G no Brasil, né? A gente foca mais aqui no nosso sofrido país, né? E oportunidades de pesquisa. E no finzinho vai ter um quiz, escrevi errado, que eu vou passar para vocês bem tranquilinho, só para a gente alinhar algumas coisas. Bom, vamos começar então a falar da evolução da comunicação móvel, né? A gente tem aí uma história
da comunicação móvel, que talvez tenha começado desde a década de 90, principalmente, com o que é chamado de 1G, que é a primeira geração de comunicação móvel. Basicamente, essa primeira geração, ela, o sinal, né, que era propagado, era basicamente um sinal analógico e de baixíssima velocidade. Então, com esse tipo de tecnologia, somente era possível a gente usar para transmissão de voz. O principal era a transmissão de voz. Não sei daqui de vocês, talvez alguns, teve acesso a esse, que era o famoso tijolão, era um equipamento, né, bem pesado, enorme, e era muito caro, né? Então, era os primórdios da comunicação móvel. Até então, o Rubens e o Rui já teve esse equipamento. Até então, nessa primeira geração, a gente não tinha muita ideia se, de fato, a comunicação móvel era alguma coisa que ia crescer tanto, né? Bom, depois dessa primeira geração, veio a segunda, que praticamente, o que ela fez? Ela transformou aquilo que era analógico para o digital. Então, a segunda geração, a gente já tem uma comunicação, uma modulação digital, né? E aí permitiu não só que a gente transmitisse voz, mas também a gente começou a transmitir mensagens de textos, o famoso SMS. Inclusive, esse aqui que está na foto, essa carinha, foi o meu primeiro celular que eu tive. Então, eu já assumo que, obviamente, né, peguei essa segunda geração. E aí, logo em seguida, tem a terceira geração, que, junto com a tecnologia de telecomunicações, ela veio também, algo que foi bastante importante, que foi a entrada dos primeiros smartphones comercialmente. Isso daí teve uma popularização muito grande, né? Eu acho que, na época, em meados, quando já se tinha o 3G, o número de celulares por habitante já estava quase 1 para 1, ou seja, cada habitante tinha pelo menos um celular. E o 3G, diferente do 2G, ele foi a primeira tecnologia que permitiu também acesso à internet. Mas qual que era o problema? O 3G, eu estou falando no passado, mas assim, o 3G nós temos ainda até hoje. Vocês vão ver mais para frente como é que está o cenário. Mas o 3G, ele permite o acesso à internet, porém, com uma velocidade não tão alta. A gente tem dificuldades de acessar a internet com o 3G. E também, na época que ela foi lançada, era um serviço muito caro. Pacote de dados, não sei quem lembra, mas não era acessível a todos, né? Isso daí foi melhorando com o tempo, e aí teve a entrada do 4G, que é uma tecnologia que, no fim, acabou vingando uma tecnologia chamada LTE, que é de Long Term Evolution. E o 4G, ele principalmente, aí sim, eu acho que o 4G, ele realmente foi disruptivo, né? Porque foi por meio dessa tecnologia que permitiu a entrada de diversos mercados que nós temos hoje, né? Se não fosse pela tecnologia 4G, empresas como Uber, a Rappi, o iFood, todas essas tecnologias que usam especificamente os celulares, seria praticamente impossível. Isso simplificou, primeiro, por conta de, com o 4G, a gente ter uma velocidade muito maior do que o 3G. Então, a gente hoje compara o 4G, a internet, né, o acesso, com o acesso que a gente tem na nossa casa, utilizando banda larga. Então, ele conseguiu esse ganho bastante efetivo. E também por conta da redução do custo dos pacotes de dados, né? Hoje, o acesso à internet pelos celulares, apesar de que acho que ainda poderia ser muito mais barato, mas ainda assim, comparado com o que era antigamente, hoje está bem mais acessível. Você vê muita gente, classe média baixa,
que tem acesso à internet pelo celular hoje, né? Então, isso aqui popularizou de uma maneira bem significativa e foi muito disruptivo. Aí, agora a gente tem o 5G, que a gente talvez possa dizer que em alguns países oficialmente entrou em 2019, o ano passado, mas de uma forma ainda muito tímida. A gente não sabe exatamente como vai ser, a gente só tem algumas expectativas de que o 5G vai ser muito mais disruptivo do que o 4G. Só o futuro que dirá, a gente não sabe exatamente como, mas as promessas são bastante interessantes. Primeiro, porque assim, e aí isso é um conceito que é importante que fique, né, na cabeça de vocês. O 5G não é necessariamente uma evolução do 4G. Em partes, ela vai melhorar muito, né, o que o 4G é, no quesito velocidade e algumas outras coisas que a gente vai falar, mas ela vai muito mais além do que o 4G. Principalmente porque o 5G, uma das grandes promessas dela, é que a gente não vai somente conectar pessoas, né, por meio dos smartphones, mas a gente vai conectar tudo. Então, tem um conceito que é chamado de IoT, ou Internet das Coisas, que ela só vai ser efetivamente se concretizar como algo realmente grandioso por conta de ter aquilo que o 5G promete. Tá? Então, ela é muito maior do que a comunicação móvel que nós temos hoje. Tudo bem até aqui? Bom, então, para a gente começar, um conceito importante que eu quero passar para vocês é o espectro de frequência. Só para a gente uniformizar, né? Primeiro, o que é a frequência exatamente? Quando a gente fala em comunicação móvel, comunicação sem fio, na verdade, a gente tem informações que elas estão sendo transmitidas pelo ar. Então, a transmissão que a gente faz do sinal, que ele tem esse formato de onda senoidal, o período dessa frequência, ou comprimento de onda, dependendo de como que a gente enxerga, né? Se eu vejo a onda no espaço, a gente tem um comprimento de onda, que basicamente é essa distância daqui, né? Entre os vales ou entre os picos, né? E o período se eu enxergo essa forma de onda no tempo, é o intervalo de tempo entre dois picos ou dois vales, né, que seria um ciclo completo, me dá o período. O inverso disso é o que a gente chama de frequência. E qual que é a importância disso, né? A frequência, quando a gente fala de radiação eletromagnética, ela é proporcional à energia do sinal, né? Quanto maior o sinal, quanto maior a frequência desse sinal, maior é a energia. E eu falo isso porque, assim, o 5G ele está entrando e deixando uma série de pessoas, né, preocupadas, principalmente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que o 5G ele vai utilizar frequências maiores, né, mais elevadas do que as frequências que atualmente utilizam. Então, tem uma série de, talvez, de criticismo em cima disso, mas o que eu gostaria de passar para vocês? Então, se a frequência, quanto maior a frequência, mais energética é a radiação, a gente tem esse espectro aqui no meio, né, essa figura, que ela classifica o quão energético é uma frequência. Esse espectro de frequência aqui embaixo, ele vai desde frequências bem baixas, como, por exemplo, 60 Hz, que é uma frequência que a gente usualmente utiliza para energia, que as concessionárias de energia distribuem para a gente, né, como eletricidade, e vai a frequências bem elevadas, né, passando pelo ultravioleta, raio-x, raios gamas. E essa frequência, né, esse espectro, ele é classificado, ele tem duas categorias. Uma é a faixa de frequência em que a energia ela é muito alta, e elas são chamadas como, são radiações ionizantes, e antes do ultravioleta para a esquerda, são o que a gente chama de radiação não ionizante. E o que isso daí significa?
Quando a gente fala que é radiação ionizante, a energia dessa frequência, ela tem o poder de penetrar no corpo, né, na pele do nosso corpo, e ocasionar uma quebra do nosso DNA e causar doenças como câncer, por exemplo, né? Então, e aí a gente está falando dessa faixa de frequência aqui. E onde que está a frequência do celular? Ela está bem aqui, ó. Então, na verdade, ela fica em volta desse 1G, né, 1 GHz. Pode ser um pouquinho abaixo, que é utilizado, né, 900, 700 MHz, e um pouquinho acima. Atualmente, se utiliza até 6 GHz. Com o 5G, a gente vai um pouquinho mais além, mas vai ficar ainda muito longe de 1 terahertz, né, que já começa a ser próximo da faixa do infravermelho. A gente está muito longe disso. Então, o que isso daí quer dizer? Que a gente, essa faixa de frequência, ela está ordens de grandeza inferior à faixa de frequência que é chamada de radiação ionizante, aquela que causa danos nas células por conta da quebra do DNA, porque ela tem energia com relação a isso. Tudo bem até aqui? Isso é um conceito importante porque, assim, as pessoas em geral, elas têm essas preocupações, né, de se essa nova tecnologia, principalmente tudo que é novo, causa uma certa preocupação, né? As pessoas ficam preocupadas. Bom, e aí a gente tem aqui, dentro desse espectro aqui que fica em volta de 1 GHz, então é onde a gente entra com as frequências que são frequências da comunicação móvel. E vocês sabem quem que é o responsável para, digamos, alocar esse espectro de frequência de comunicação móvel? Vocês sabem qual entidade que, por exemplo, você, como fabricante de um dispositivo, você gostaria de colocar esse equipamento à venda aqui no Brasil. Só que esse equipamento, ele transmite um sinal eletromagnético. Para quem que você precisa solicitar para que você possa utilizar o espectro eletromagnético? E então tem uma entidade aqui no Brasil que faz isso. Vocês sabem quem que é essa entidade? Vou fazer a perguntinha aqui, vamos ver. Bom, quem é responsável? Porque o que acontece? Nessa faixa de frequência, o espectro ele é muito disputado, né? Tem uma série de usos, né, para essa faixa, porque ela é bastante interessante por uma série de motivos que a gente vai ver, e por conta disso ela é muito disputada. Quem é o responsável em estar alocando faixas do espectro para determinadas finalidades é a Anatel. E a Anatel, ela vai ter um grande problema na entrada agora do 5G, porque no espectro que é principalmente utilizado, que é de 2.4 GB até 3,5 GB, eu diria que esse espectro ele é o filé mignon da comunicação móvel. E ela já está sendo muito utilizada, né? Então, a Anatel ela vai ter que se preocupar como que vai alocar para essa nova tecnologia. A gente vai ver mais para frente alguns problemas que vai ter por conta disso, mas é a responsabilidade dela. A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações, e ela que é responsável aqui no Brasil do espectro que vai, se eu não me engano, da ordem de 3 kHz até 300 GHz, que é o espectro que fica aqui, e vocês percebem que está bem longe, né, de qualquer outra faixa de frequências mais energéticas. Ok? Algumas outras definições. Bom, eu vou falar bastante daqui para frente, né? Primeiro, o conceito de taxa de transmissão. Taxa de transmissão, que é dado normalmente, né, megabits por segundo, ou agora com a entrada do 5G, que ele promete da ordem de gigabits por segundo,
nada mais é do que a velocidade com que a informação é trafegada na rede. Então, é um conceito, acho que mais comum para todo mundo, e ela a taxa de transmissão que está envolvida tanto quando a gente faz download, por exemplo, de vídeos, quando a gente utiliza Netflix, Amazon, vai utilizar algum streaming de vídeo ou música, a gente precisa fazer o download disso daí, então a taxa de transmissão é quanto maior, melhor para isso. E o upload também, quando a gente precisa, por exemplo, enviar um arquivo, um documento por e-mail, né? A gente está fazendo o upload, a gente está enviando algum dado para a rede, né? Isso se chama upload. Isso tudo tem a ver com a taxa de transmissão. Acho que esse conceito é bem tranquilo, né? Inclusive, existem vários sites que a gente utiliza para medir a velocidade, a gente utiliza bastante esse conceito. Outro conceito importante, esse é um pouquinho mais chato de explicar, é o que a gente chama de largura de banda. A largura de banda é muito importante pelo seguinte, né? Quando eu falei, né, que a Anatel, ela que é responsável para alocar a frequência para uma determinada finalidade, na verdade, a Anatel ela tem que alocar uma faixa dessa frequência. E o que isso daí quer dizer? Porque a frequência pura, somente, ela não carrega informação. Eu preciso, na verdade, de uma faixa da frequência para que essa frequência ela consiga carregar informação. E o que é importante vocês saberem aqui? Quanto maior a largura de banda, maior a quantidade de informação que eu consigo alocar nessa faixa que está disponível. Na verdade, tem outra coisa que também pode acontecer. Com a evolução da tecnologia, quando essa tecnologia ela pode, de uma certa forma, aprimorar e utilizar melhor o recurso que a gente chama né, que é o espectro, ou seja, ela tem uma maior eficiência espectral. Então, quando a gente ouve falar que tal tecnologia ela tem melhor eficiência espectral, na verdade, o que ela está fazendo? Na mesma largura de banda que se tinha antes, ela consegue carregar mais informação. Isso pode acontecer, mas, de qualquer forma, a largura de banda ela existe, né? Ela sempre vai existir, é impossível que eu consiga carregar uma informação apenas com um sinal, né? Com uma única frequência, né? A largura de banda ela é bastante significativa. Só para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito, eu coloquei aqui esse desenho de como é que funciona para uma modulação analógica, que é a modulação mais antiga, né, que se tem, que é o AM, é a modulação na amplitude, e ela é bem simples de entender, inclusive, o porquê que eu preciso da largura de banda. Então, essa onda aqui, que está em verde, essa ondinha que está em verde aqui, imagina que essa aqui é a informação. Então, eu tenho uma rádio, que eu vou transmitir essa rádio via AM, né? E aí a voz do locutor, ela de uma certa forma, ela passa de uma conversão de onda sonora para uma onda elétrica, e essa onda elétrica, ela é de baixa frequência. Eu posso simplesmente pegar essa onda e transmitir numa antena? Posso, não tem problema nenhum com isso. A questão é que você vai ter que ter uma antena, talvez do tamanho de um prédio, para fazer isso. Porque, assim, quanto menor a frequência, maior a antena tem que ser, né? Então, assim, ela é praticamente inviável eu fazer isso. Então, é muito difícil eu conseguir pegar uma informação pura e jogar direto numa antena. Aí, o que a gente faz? Para resolver esse problema, a gente usa o conceito de modulação. E que, basicamente, é o seguinte, eu pego uma frequência bem mais alta, que é chamada de portadora, que é essa aqui embaixo, e essa portadora, ela vai carregar dentro dela a informação que é essa linha vermelha, essa linha verde aqui. Então, essas duas, elas se somam, né? E aí, não vou entrar na parte matemática dela, mas ela vai formar
um padrãozinho parecido com esse aqui, né? Então, a portadora, ela vai ter o desenho aqui, né, que a gente chama de envelope, parecido com esse aqui da informação que eu estou transmitindo. E aí, quando eu pego essa informação e eu tenho que demodular, ou eu colocar ele no espectro da frequência, a gente percebe que, na verdade, eu não tenho somente uma frequência, eu tenho a frequência da portadora, somado e subtraído, a portadora menos a informação e a portadora mais a informação. Então, a largura de banda seria isso daqui, ó. Então, eu tenho que transmitir um sinal, né? O AM, ele tem que me permitir que eu possa carregar a portadora, por exemplo, 10 MHz, com uma informação de que fosse 100 kHz, então eu teria aqui de 9.9 MB até 10,1 MHz seria a minha largura de banda. Isso é importante. Na parte de comunicação digital, que é utilizado, né, tanto, né, da segunda geração em diante, esse conceito ele é muito mais complexo do que o analógico, obviamente, mas ele ainda existe, esse conceito de largura de banda. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Bom, e o terceiro conceito que também é importante é latência. Latência a gente vai ouvir bastante daqui em diante, porque é uma das grandes promessas do 5G. Então, talvez até, principalmente dentro das indústrias, dentro de várias áreas do mercado, talvez o ganho por conta da latência vai ser até maior, né, vai ter mais impacto do que o ganho na taxa de transmissão. E por que isso daí? Vamos pegar aqui o exemplo dos carros autônomos, né, que está sendo bastante, a gente ouve bastante aí na mídia. O que é o carro autônomo? O carro autônomo é o carro que ele dirige, né, sem motorista, e aí para isso ele tem uma série de sensores em que ele mede o ambiente e te dá... e aí ele consegue, por meio desses sensores, detectar se, por exemplo, ele tem que seguir em frente, se ele tem que parar, coisas do tipo. É um conceito bem complexo. Agora, imagina o seguinte caso, né? Eu tenho um pedestre que está entrando aqui nessa avenida e ela vai cruzar a rua na frente dos carros. E aí o carro, ele precisa tomar a decisão dele parar. Para ele tomar a decisão, o sensor ele vai mandar uma informação, né, para uma central que vai gerenciar essa informação e processar. Esse processamento ele tem que ser muito rápido, porque se não for rápido, obviamente, o carro não vai ter tempo suficiente para parar e não atropelar a pessoa. Isso também acontece dentro do conceito de hospitalar, né, que já existe até essa expectativa de que as cirurgias, principalmente as mais delicadas, sejam feitas por braços robóticos. Então, o médico ele precisa controlar isso daqui com uma sensibilidade muito alta, né? Então, o tempo de resposta desse sistema automatizado tem que ser muito rápido. Isso tudo tem a questão da latência. E também, né, meio parecido com o que vai acontecer no ambiente hospitalar, é o que vai acontecer dentro das indústrias, quando se pensa em automação e robótica. Então, o conceito de latência é bastante importante. O tempo de processamento ela tem que ser muito rápido. Bom, enfim, o que é o 5G? Então, como eu falei, né, o 5G ela vai ser a quinta geração da tecnologia de comunicação móvel, e ela não, diferente das outras tecnologias, ela não veio somente para conectar pessoas, para melhorar a nossa internet. Ela vai conectar muito mais. A ideia é conectar pessoas, máquinas, dispositivos quaisquer que sejam, né? Então, a gente vai ter um boom aí de dispositivos que você pode conectar na internet, desde geladeira, lâmpadas, câmeras, etc. E ela vai permitir que
a gente vai ter maior velocidade, ou seja, maior taxa de transmissão, mais conexões. Então, essa tecnologia, o 5G, ela vai garantir que eu tenho uma quantidade muito grande de dispositivos conectados numa mesma célula, maior confiabilidade, e aí essa confiabilidade tem a ver com as quedas, como eu tive agora, recentemente, você vê que a internet não é tão confiável assim, então esse conceito de confiabilidade com o 5G, a tendência é que ela aumente significativamente e menor tempo de latência. Bom, mas tudo isso vai ser ao mesmo tempo? Não. Na verdade, o conceito de 5G ele é muito amplo, né? E não necessariamente a gente vai ter uma rede que vai atender todos esses requisitos juntos ao mesmo tempo. Até porque vai ser inviável, como a gente vai ver, entender o porquê, né? Só que aí, quando o 5G ele foi construído, junto com a tecnologia, foi desenhado, a princípio, 3 cenários que são distintos. E aí, para cada cenário, a gente vai ter requisitos específicos para cada um deles, né? O primeiro cenário, que talvez esse aqui é o que está sendo implementado, a gente vai ouvir falar muito mais dele do que talvez dos demais, que é esse EMBB, Enhanced Mobile Broadband, ele vai garantir principalmente velocidades mais altas, né? É o que acho que para a população em geral é o que vai enxergar mais o ganho do 5G. Mas a gente também tem esse outro cenário, que é o URLLC, que é o Ultra Reliable Low Latency Communications, como a própria, né, o termo diz, então ele vai ser ultra confiável e de baixa latência. Então a gente já começa a entender que esse cenário aqui, ele vai ser mais utilizado naqueles exemplos que eu dei lá em cima, né? Tanto para os carros autônomos, tanto para os ambientes hospitalares, que eu preciso de confiabilidade muito alta e eu preciso de baixa latência. Então, entra dentro desse cenário. E tem um terceiro cenário que vai ser mais focado principalmente para o IoT, né, ou Internet das Coisas, que é o MMTC, que é o Massive Machine Type Communications. Então, esse cara aqui, ele tem outros requisitos que são bem diferentes dos demais, né? O principal requisito desse daqui é eu conseguir conectar muita coisa ao mesmo tempo. A gente vai ver mais detalhado nessa tabela aqui, que vocês veem, né? Então, o padrão internacional que especifica os requisitos do 5G é esse tal do IMT 2020. E aí você percebe que esse padrão aqui, ele tem, então, né, aqui são as descrições, né, dos requisitos, e aqui é o cenário, né, que são aqueles 3 cenários que eu comentei anteriormente. E aí, para cada cenário, eu tenho requisitos distintos. Então, como eu havia comentado, para o EMBB, para esse cara aqui, aí sim faz sentido eu falar em alta velocidade. Só que esse cara aqui, provavelmente, para ele atingir essa velocidade, essa taxa de transmissão bem alta, ela vai ter que utilizar frequências mais elevadas. Já para esse cara aqui, o que é mais importante é a latência. Então, você percebe aqui que quem vai permitir uma baixa latência de 1 milissegundo é o cenário URLLC. Já o cenário EMBB permite uma latência maior, de 4 milissegundos. O MMTC, latência nem é importante. Então, não tem aqui, né, essa tabela ela é bem simplificada, mas para o MMTC eu tenho outros requisitos que só faz sentido para ele, como, por exemplo, número massivo, né, de conexões, que ele chama de densidade de conexão. Eu tenho também, não está aqui, mas eficiência energética. Então, assim, imagina eu querer conectar 1 milhão de sensores, milhares de sensores, num ambiente remoto, né, um ambiente que a acessibilidade não é fácil, e esses sensores eles precisam ficar lá por muito tempo. Então, com essa tecnologia, ela tem que prometer que a bateria desses sensores, elas têm que aguentar por muito tempo. Se eu não me engano,
um dos requisitos é que as baterias durem, por conta da tecnologia em si, por 10 anos. Quer dizer, é um desafio tremendo. E, ressaltando de novo, esses dois cenários ainda não vi instalado aqui no, né, assim, de forma comercial, somente esse EMBB, que a gente já tem algumas instalações de redes em alguns países, já mais de forma comercial. Bom, e quais são as frequências que vão estar disponíveis para o 5G? Então, a gente tem um espectro muito amplo, né, que vai desde frequências abaixo de 1 GB, podendo começar a partir de 500, 400 MHz, né, e aí essas frequências, elas vão ter como objetivo principal o alcance do sinal, não tanto taxa de transmissão. Aí esse aqui é o filé mignon, como eu falei, essa faixa de frequência de 1 a 6 GB, que é o que já está em uso em alguns países. Ela tem, não vai chegar às velocidades altíssimas, como apresentou lá, de 10 GHz ou 20 gigabits por segundo, mas a principal vantagem aqui é porque é o seguinte, o 4G, ele já utiliza bastante da tecnologia. O 4G, ele utiliza basicamente das frequências que o 5G nessa faixa aqui vai utilizar, né? Então, as operadoras de celular, até por uma questão de economia de recursos, eles preferem aproveitar da infraestrutura que tem para o 4G e simplesmente colocar aquilo que é necessário para, né, para se ter o 5G. E isso daí é possível somente nessa faixa de frequência aqui. E frequências acima de 6 GB, que pode se chegar até 300 GB, mas eu acho difícil, aí sim, esse aqui, o objetivo é alcançar maior taxa de transmissão. A gente vai ter um alcance extremamente curto, né? Quanto maior a frequência, menor é o alcance dela, porque o ambiente ela vai fazer com que o sinal atenue bastante, mas por conta de eu conseguir ter frequências mais elevadas, a gente consegue velocidades muito mais elevadas por conta disso. Bom, e quais são as tecnologias por trás do 5G? São várias tecnologias, eu coloquei talvez algumas que eu enxergo que são as principais, e que tem principalmente a ver com as de frequências mais elevadas, né, acima de 1 GHz. O primeiro conceito que vai estar entrando com o 5G é esse conceito chamado Small Cell. Só para vocês entenderem, quando a gente fala de comunicação celular, ele tem esse nome de celular porque ela é construída geograficamente de forma que eu tenho, para cada hexágono, eu tenho uma frequência específica que vai estar se conectando com os dispositivos que estejam dentro desse hexágono, né? E aí esse hexágono, ele tem frequência que é diferente das frequências dos seus vizinhos. E por diante. Então, esse aqui vai ter frequências diferentes dos demais, esse vai ter frequência diferente dos demais, de forma que as frequências elas não se interfiram entre si, né? E aí o conceito de comunicação celular, ele vem por conta disso. E com o 5G, principalmente quando a gente fala no uso de frequências mais elevadas, a gente tem esse conceito do hexágono extremamente reduzido. Então, a gente vai ter, com essa nova tecnologia, uma célula ela pode estar dentro de um comércio, dentro de um shopping center, numa rua, num espaço que é altamente populoso, né, tem bastante gente, só que extremamente reduzido.
E aí a gente tem um problema por conta disso, que é por o fato de que para cada célula dessa, a gente vai ter que ter uma antena. E aí vocês percebem que a quantidade de antenas que eu vou precisar ter é enorme, é enorme. Isso é desafiador. Bom, e para a gente conseguir minimizar, né, esse problema das antenas, entra um outro conceito que também está sendo bastante falado, que é esse Massive MIMO, né? MIMO significa múltiplo input, múltiplo output. E esse conceito ele já existe no 4G, só que com 5G ele vai estar de uma forma mais aprimorada. Ou seja, o que vai acontecer? Numa mesma antena, eu vou ter uma quantidade muito grande na verdade, no mesmo espaço que seria de uma antena, eu vou ter uma quantidade muito grande de antenas juntas, né, de forma massiva. Pode ter até centenas, talvez milhares de antenas num espaço extremamente pequeno. E com isso eu consigo ter uma rede muito mais flexível no quesito de, como eu tenho mais antenas, eu posso transmitir sinais em frequências diferentes, inclusive até para cenários diferentes. Então, esse conceito de Massive MIMO, ele é um conceito bastante importante para a tecnologia. Só que o que acontece? Quando eu tenho uma frequência, um espaço com uma quantidade muito grande de frequências, mesmo que essas antenas, elas sejam de frequências sejam de frequências diferentes, ainda a gente tem o risco de que essas frequências elas interfiram entre si. Porque hoje, né, o conceito tradicional das antenas, dela transmitir em todo em todo o ambiente, né, a gente fala que seria omnidirecional. Só que aí, dentro do 5G, existe um outro conceito que é chamado de beamforming, que ela faz o seguinte: esse daqui é um conceito de uma antena tradicional, em que essa antena ela transmite a informação para todos os lados, né, de forma circular, né? Não é exatamente circular, mas enfim. E aí o que acontece nesse caso aqui? Você tem energias que são desperdiçadas porque elas não estão sendo utilizadas para aquele dispositivo que deveria estar recebendo a informação. Já no conceito beamforming, essa radiação ela é focalizada diretamente para o dispositivo em que eles estão se comunicando. E aí a gente tem aqui dois ganhos que são bem interessantes. Primeiro, por conta de que existe uma redução da energia, porque agora a energia está sendo concentrada para o dispositivo que eu estou comunicando e não para todo o ambiente, e também por conta da interferência, né? Dessa forma aqui eu tenho menos interferência, porque a frequência que está comunicando com esse dispositivo, ela não vai interferir exatamente na frequência desse cara aqui. Então, a gente tem grandes ganhos com isso daqui. E um outro conceito, e agora esse daqui, ele tem bastante aplicação, principalmente para IoT, que é o conceito de Edge Computing, ou computação de borda. E o que é isso daí? Isso daqui, basicamente, o que ele faz? Hoje, da forma tradicional, quando a gente faz uma comunicação de um dispositivo pela internet, a informação ela é transmitida e ela é processada num sistema que faz o gerenciamento disso, mas ele passa por toda a rede de internet até chegar nesse sistema de gerenciamento. E esse processamento, por conta todo esse caminho que ele faz com que a latência aumente significativamente. Então, com o conceito de Edge Computing, a gente consegue reduzir a latência muito, porque
a informação ela não é mais processada num sistema que faz o gerenciamento que fica em um local distante, né? A informação ela não é trafegada pela rede de internet, ela simplesmente a informação ela é processada ou diretamente pelo dispositivo ou por algum outro dispositivo, mas que esteja muito próximo ao dispositivo que precisa ter a tomada de decisão muito rápida. Então, com esse conceito de edge computing, a gente vai conseguir reduzir bastante a latência, chegando naqueles requisitos, né, que eu mostrei, de 1 milissegundo. Só por comparação, pra vocês terem uma ideia, o 4G hoje, da forma como ela está, a gente consegue, de forma nominal, né, ou seja, né, sem grandes adversidades, um tempo de latência de 10 milissegundos. E com o 5G, a ideia é reduzir em 10 vezes. A gente vai conseguir chegar, de forma nominal, a 1 milissegundo, que isso daí vai ser bastante significativo para várias aplicações. Enfim, bom, então essas são as tecnologias, tem muito mais tecnologias envolvidas, né? Como, por exemplo, eu não falei, quando a gente lida com diferentes cenários dentro do 5G, é claro que você pega um ambiente industrial, ela vai ter que, de uma certa forma, trabalhar nesses 3 cenários de formas distintas, né? Então, existem tecnologias por trás que na mesma rede a gente vai estar nesses 3 ambientes. E tem o conceito de fatiamento da rede, que também é um outro conceito bastante importante, mas é como eu falei, né? Ele é muito amplo e para cada um desses conceitos a gente poderia perder horas falando. Bom, a gente entrando aqui no cenário mundial, eu vou mostrar para vocês aqui, tem uns números bem interessantes. Primeiro, como é que está o 5G no mundo, né? Nesse gráfico aqui nesse mapa, a gente consegue ver que nós já temos, isso começou em 2019, e a gente consegue já enxergar que alguns pontinhos rosas aqui, tem tanto nos Estados Unidos, na Europa, na China também tem bastante, na Coreia do Sul, que já tem o 5G instalado de forma comercial. Ou seja, as operadoras de celular desses países já investiram na tecnologia 5G e já estão oferecendo essa tecnologia de forma comercial. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda, nenhuma operadora implementou isso, até porque a gente nem sabe exatamente quais vão ser as frequências que a Anatel vai fazer o leilão. Quer dizer, já temos uma ideia, mas o leilão provavelmente só vai acontecer o ano que vem. Então, vai demorar. A expectativa é que no Brasil chegue lá para 2020, na prática, 2025, que é quando as operadoras, de fato, vão ter investido na tecnologia e a gente vai ter acesso da mesma forma como no começo do 4G. O que nós temos aqui no Brasil hoje são algumas redes bem específicas dentro de institutos de pesquisas e universidades que são basicamente usados para pesquisa. Então, principais estados, né, que a gente tem é o Minas Gerais, em Santa Rita do Sapucaí, São Paulo, alguma coisa, e Santa Catarina. São algumas redes 5G que já foram instaladas, talvez até em parceria com operadoras de celular, mas ainda nada ainda muito madura. E, né, uma informação interessante é que, assim, com a entrada do 5G, que provavelmente na maior parte dos países vai acontecer em 2025, a gente vai ter aí um grande impulso na economia, que se estima que vai ser da ordem de 12 trilhões de dólares. É um valor bastante significativo, né?
não só na economia, mas estima também que vai ter um grande impulso na força de trabalho, a mão de obra vai aumentar, de uma certa forma, por conta de toda a necessidade, né, tanto na parte de aplicação do 5G, mas tanto na parte da funcionalidade dele. Então, a gente vai ter alguns ganhos que são significativos com a entrada do 5G. Veremos, né? E alguns players, eu listei aqui quem são os principais players hoje, mundiais. E quando a gente fala com relação à infraestrutura, infraestrutura quer dizer as empresas que têm, né, que são detentoras da tecnologia, desde da instalação da antena, da rede, do sistema que precisa para implementar o 5G. 80% dessa da tecnologia, né, do mercado de infraestrutura, elas estão nessas três empresas aqui. A Huawei, que inclusive a gente consegue entender um pouco por que existe uma briga política, né, entre a China e os Estados Unidos, a Ericsson e a Nokia. A Huawei é importante ressaltar que, assim, apesar do 4G, a China ela ter tido um investimento já alto na época, quando foi desenvolvido o 4G, no 5G, aparentemente a China ela investiu muito pesado na tecnologia. Então, a gente tem hoje a China como talvez um dos maiores países detentores da tecnologia. Infelizmente ou felizmente, né, mas assim, a gente tem que ter isso em conta, que a Huawei investiu muito pesado no 5G, né? Diferente de qualquer outro país, inclusive os Estados Unidos. E quando a gente entra nos chipsets, então, aí o Valmir perguntou e os outros, né? Então, para a infraestrutura, a Samsung não entra, né? Mas quando a gente fala em chipsets, o que é o chipset? É o semicondutor que vai dentro dos nossos smartphones ou dos dispositivos que vai ter conexão para se conectar com 5G. A gente já tem alguns que estão no mercado e os principais são dessas três empresas. A Samsung, que é uma empresa da Coreia do Sul, a Qualcomm, que inclusive já veio nos visitar algumas vezes lá no IPT, e a MediaTek, que é uma empresa de Taiwan. Então, essas três empresas elas já desenvolveram o chipset e provavelmente vai ser produzido em larga escala nos próximos meses, próximos, talvez anos. E essas aqui elas já saíram na frente. E quando a gente fala especificamente dos smartphones, ou seja, que já tem o chipset do 5G e que já está sendo comercializado, são essas empresas aqui. A Samsung, a Huawei, a LG e a Motorola. São celulares absurdamente caros, mesmo para o pessoal lá de fora, né? E que especificamente ela atua naquelas na faixa de frequência que está entre 1 GB e 6 GB. A gente ainda não tem nem smartphones, pelo que eu não ouvi, dispositivos que já têm chipset para frequências abaixo de 1 GB ou para frequências altas, né, acima de 6 GB. Mas isso daí é só questão de tempo. E as operadoras de celular que já instalaram as redes de 5G e que já estão disponibilizando comercialmente. E aí tem várias, né? A gente tem aqui principalmente os Estados Unidos, né, com a Verizon, Sprint e a TIT. A gente tem a T-Mobile da Alemanha, Coreia do Sul e a China também já tem operadoras que investiram na infraestrutura e já estão disponibilizando o 5G. Tranquilo por aqui?
E como anda o 5G no Brasil? A Anatel, ela está em fase de leiloar faixas do espectro de frequência nos próximos meses. Era para ter sido no começo desse ano, só que teve alguns problemas técnicos, foi para o segundo semestre desse ano, provavelmente não vai ser, vai ficar para o ano que vem, 2021. E tem a expectativa de que essas frequências elas sejam essas aqui. Então a gente vai ter uma faixa, se eu não me engano, a banda, né, a largura de banda vai ser de 10 mega, não tenho certeza, por isso que eu não coloquei aqui, mas é a faixa de 700 mega, que provavelmente vai ser usado para casos em que eu preciso ter longo alcance, né, do sinal, e não vai e não vai, obviamente, né, não vai ter como objetivo chegar em altas taxas de velocidade. Aí tem as duas faixas de frequência, que são provavelmente as que vão entrar primeiro, as operadoras, bem provável, vão investir nessas duas aqui primeiro, que é a faixa de 2.3 a 2.4 GB e 3.3 a 3.7 GB. E uma faixa de 26 GB, que também já foi no site da Anatel, já tem alguns documentos que informam que essa vai ser a frequência utilizada para 5G. Bom, e a gente tem, né, alguns, talvez muitos, desafios pela frente. E eu vou começar falando o desafio que a gente tem aqui no Brasil por conta das antenas. É claro que, assim, não é só no Brasil, mas talvez algumas coisas só a gente vai sofrer, né, de uma certa forma, por conta de algumas peculiaridades nossas. E o que acontece? Como eu falei, né, no começo, o 5G, quando ele entrar, ele vai necessitar uma quantidade muito grande de antenas, muito grande mesmo, principalmente quando a gente fala em frequências altas. E a gente tem um problema hoje aqui no Brasil muito sério com relação a instalar as antenas. A questão é que ela é muito burocrática, politicamente, né? Você tem ideia? Para uma operadora conseguir a permissão de instalar uma nova antena, ela tem que seguir aproximadamente 300 legislações municipais para conseguir instalar uma antena. Então, a burocracia ela é muito grande e demora muito, né? Isso, se a gente quiser, né, competir com os outros países, de alguma forma a gente vai ter que mudar. E tem outras questões também, que aí eu vou dizer que nós, né, como brasileiro, a gente tá, em alguns momentos a gente é muito bipolar. Horas a gente reclama muito porque não tem sinal de internet, só que por outro lado a gente não quer morar próximo de antenas, porque acha que as antenas elas causam danos à saúde. E aí fica nesse imbróglio, né? E aí, o que a gente faz? A gente quer o sinal de internet, mas a gente não quer as antenas. Infelizmente, ainda hoje, não se tem uma tecnologia sem fio, sem o uso de antena. Então, a gente tem que resolver esse imbróglio aí. E as operadoras, provavelmente, talvez assim, o que deve assustar as pessoas é por conta do tamanho das antenas, né? Eu moro, atrás de mim tem uma antena enorme, atrás da minha casa, uma antena enorme de celular, fica no outro quarteirão. Para as frequências que são mais altas, as antenas elas vão ser muito menores. E aí essas antenas elas vão ser instaladas de forma mais, digamos, visualmente melhores, né? Vão ser instaladas em postes de luz, fachadas de prédio. Talvez as operadoras tenham menos problema, né, por conta da população achar que elas causam danos na saúde do que as antenas grandes. Mas ainda tem a questão da legislação, né? A prefeitura ela
é responsável por estar permitindo, né, instalações de novas antenas, e isso é muito moroso, é uma coisa que tem que mudar. Bom, outro problema é com relação a interferências eletromagnéticas. Aqui no Brasil, especificamente, a gente já tem um problema por conta da interferência que pode ocorrer na faixa de 3,5 GHz, já que essa frequência ela é utilizada pelas TVs via satélite. E, bom, isso aqui é um problemão. Eu já li notícias, por exemplo, de especialistas dizendo que a TV via satélite é um sinal muito ruim. Eu não discordo, é verdade, né? Não sei quem que daqui tem TV via satélite, mas o sinal ele já chega muito fraco, né, para o usuário, e qualquer mudança no ambiente, uma chuva, algum obstáculo, o sinal simplesmente cai. E aí esses especialistas dizem que a TV tem que simplesmente desaparecer. Só que não é tão simples assim. Por quê? Na área urbana, ainda tem 25% das pessoas que usam TV via satélite. E na área rural, isso daí é absurdo, né? 67% ainda usa. Então, não vai ser tão simples. Eu acho que, assim, na área rural, provavelmente, não sei como as operadoras vão trabalhar, mas é capaz que nem essa faixa de 3,5 GB chegue na área rural. Provavelmente vai chegar aquelas de frequência mais baixas. Mas para a área urbana, vai ter problema. E aí tem duas saídas, talvez, que ainda a Anatel precisa avaliar. E é por conta desse problema específico que a Anatel tem demorado, né, um dos motivos que ela tem demorado para abrir o leilão das frequências. Uma opção seria instalar filtros nos satélites de TV, e que esse filtro ele eliminaria, ou melhor, reduziria essa interferência que seria, né, trazida pelo 5G. A outra opção seria a TV mudar de frequência. Ainda não é algo certo, talvez está tendendo a... Ambos têm custos, né? Ou instalar os filtros, ou mudar de frequência, e algo que a Anatel vai ter que resolver aí nos próximos meses. Outro problema, e aí esse daqui não é só nosso, né? Esse daqui é um problema mundial, que são os ataques cibernéticos. Então, a gente vai ter aí uma entrada muito grande de dispositivos que estão conectados na rede. E esses dispositivos, eles vão ter, obviamente, fragilidades, né? E qual que é o grande problema, inclusive, que já aconteceu no passado, que é assim, quando você pega um dispositivo que ele tem uma conexão, pode ser até Wi-Fi, e esse dispositivo ele se torna obsoleto, é possível, né, isso inclusive já aconteceu, já tem registro, né, de que você poder utilizar, né, dessa fragilidade desses dispositivos para você invadir uma rede de uma grande empresa, por exemplo, e obter informações sigilosas, por exemplo. E aí isso daqui vai ser um problemão, porque assim, hoje já tem esse problema com os dispositivos que já são IoT, que já estão instalados, principalmente nas indústrias ou em algumas casas, mas ainda de forma tímida. Quando a gente começar a falar de que começar com esse monte de dispositivos dentro de casa, geladeira, lâmpada, interruptor, sei lá, né, uma quantidade de coisas que podem ter a conectividade, passando um certo tempo, vão aparecendo as fragilidades, né? É claro que os fabricantes, eles vão aprimorando e vão descobrindo as fragilidades e consertando. E aí imagina hoje, né? Eu fico imaginando no meu caso, eu já acho um saco, por exemplo, ter que fazer instalação
atualização do Windows no meu computador. Imagina ter que fazer a atualização do firmware da sua geladeira, da sua máquina de lavar. Vai ser uma loucura, né? Então, esse é um problema que vai acontecer. E a inclusão digital, na verdade, a ideia é que o 5G ele melhore, né, o quadro que nós temos hoje, mas não deixa de ser um problema que nós temos hoje. Então, alguns números que são importantes, né, a gente saber. Hoje, mais de 20% das pessoas não possuem acesso à internet. E, principalmente, né, esse 21%, ela vem da área rural, né? Mais da metade das pessoas que moram na área rural não tem acesso à internet. E da área urbana são 16%, eu acho um número relativamente alto. Pensando na importância que é a internet, hoje, ainda mais agora, né, na situação que a gente vive hoje, por conta da pandemia, ficar sem internet é praticamente você ficar desempregado. E os principais motivos, né, dessas pessoas não terem acesso à internet, os três principais são esses, né? Falta de interesse ao acessar a internet, 35%, serviço de internet é caro, 25%, e não sabe usar a internet, 24%. Eu acho que uma boa parcela desses que falam de falta de interesse é o fato de não saber usar a internet. Não sei o que vocês acham, mas é estranho, né? Hoje em dia, usar a internet é uma commodity, né? Da mesma forma, na verdade, imagino eu, que é tão importante quanto ter eletricidade. E dos que usam internet hoje, a gente tem o seguinte cenário, né? Aí nesse gráfico aqui, 46%, né, da população que usa a internet, ela já tem acesso ao 4G, que é a comunicação mais atual, né? 4G, 4.5G. Aí nós temos ainda uma boa parcela, que é 34%, que ainda usa o 3G, isso é realidade, a gente sabe disso, e uma parcela, né, acima de 10%, que ainda usa o 2G. Então, vocês percebem que, apesar da gente, né, estar falando no 5G, vocês percebem que tem um problemão na frente, que assim, nem o 4G ainda, a gente tem acesso, as pessoas estão tendo acesso, né? Uma boa parcela, relativamente alto, mais de 10%, ainda usa o 2G, ou seja, não tem acesso à internet pelo celular, né? Usa simplesmente o celular para envio de mensagem. Essa é a realidade que nós temos aqui no Brasil ainda. E teremos também disputa geopolítica, já estamos tendo. Isso daqui traz mais questionamentos do que solução. De fato, eu não sei qual que é o posicionamento, mas hoje nós temos, por conta da Huawei, acredito eu que a grande maioria já deve ter ouvido falar da desconfiança dos Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos com a empresa Huawei, de que existe algum tipo de que nos equipamentos da Huawei existe alguma forma de eles estão utilizando para espionagem, né? Porém, não é nada comprovado, né? Não é nada que existe provas concretas sobre isso. E aí tudo indica que o Brasil vai acatar as recomendações dos Estados Unidos com relação ao Huawei. Só que isso daí leva uma série de questionamentos, como, por exemplo, se o Brasil acatar as recomendações, hoje o detentor maior da tecnologia é a própria China. Inclusive, o Brasil tem relações com a China muito fortes. E talvez a China tenha até a intenção de investir no Brasil para implementação do 5G. Como é que fica isso? Outra questão também é o seguinte, o Brasil acatando as recomendações, não permitindo, não tendo provas concretas, né, sobre a questão se os dispositivos eles são
se tem problema ou não. Como que vai ser o próprio leilão que a Anatel vai fazer agora, nos próximos meses, talvez no começo do ano que vem, de forma a manter o comércio, né, o comércio livre, né? Como que vai conseguir retirar a Huawei sem ter provas concretas? E também tem outra questão, tirar a Huawei para competir com o 5G, mas e as outras tecnologias, como, por exemplo, o 4G, que já tem a Huawei instalada? Então, se tira a Huawei para o 5G, porque se tem dúvidas com relação à integridade, mas não tem com relação às outras tecnologias. Então, todos esses questionamentos, infelizmente, assim, é importante a gente saber disso, porque isso leva a atrasos, principalmente com relação ao leilão, e, consequentemente, as operadoras vão demorar mais para comprar, né, o espectro de frequência e implementar a tecnologia. Bom, e agora mudando, né, de assunto, apesar, né, de todos esses desafios que eu coloquei para vocês, a gente já tem aqui no Brasil diversos institutos de pesquisa nacionais que estão trabalhando com 5G. Acho importante a gente saber disso, né? O Inatel, eu diria que é o carro-chefe aí, porque eles têm hoje, inclusive lá em Santa Rita do Sapucaí, eles fizeram já testes com o sistema 5G, já demonstraram eficácia, e eles estão desenvolvendo um padrão específico do 5G para o Brasil. Eu acho que a gente tem que até tirar o chapéu para eles, porque isso é algo que é bastante interessante. E a ideia deles, principalmente, é ter uma tecnologia que atenda não necessariamente uma taxa de transmissão muito elevada, mas que a gente consiga um sinal que vá a um alcance muito grande com uma conexão razoável, para atender principalmente o agronegócio, né, as áreas rurais, que é o que a gente viu que são as áreas que são mais penalizadas pelo fato de não ter acesso à internet. Então, o Inatel tem trabalhado nisso. Já o CPQD, eles têm trabalhado, acho que o foco deles é na área de segurança cibernética. Eles estão com intenção, ainda não tem nada montado, mas eles têm uma intenção de montar um centro de referência de 5G, mas com foco em segurança cibernética. Já o Instituto Eldorado, eu não consegui entender exatamente se eles têm algum projeto, claro, voltado ao 5G, mas que eles já têm algumas parcerias com algumas empresas para trabalhar com IoT, sendo que dentro dessas parcerias a ideia é trabalhar com as novas tecnologias de IoT que já estão voltadas para o 5G. O Lactec, que é uma empresa que fica no Paraná, se não me engano, eles têm a intenção de trabalhar principalmente dentro de um conceito que é chamado de Smart Grid, ou Smart Meter, que são medidores de energia inteligentes, e eles estão já pensando em utilizar algum conceito de 5G para fazer a conectividade desses Smart Meters, e o foco deles é nessa parte de energia, né, no geral. E essa empresa César, que é uma empresa, é um instituto que fica, se não me engano, em Recife, e o foco deles lá é IoT também, e Data Analytics. Eles têm trabalhado principalmente nessas duas áreas. O IPT é até engraçado, mas assim, quando você faz uma pesquisa bem básica assim no Google de notícias e você linka IPT e 5G, aparece uma quantidade absurda, talvez até mais notícias do que esses institutos de pesquisa. Talvez o Inatel seja o primeiro, mas o IPT ele tem bastante coisa voltado, principalmente por conta dessas parcerias que têm acontecido com o IPT Open e algumas empresas de tecnologia.
Bom, e oportunidades de pesquisa, né? O que eu enxergo, que aí, na verdade, depois eu vou até abrir um pouco para vocês discutirem, o que eu enxergo que seria oportunidades de pesquisa, principalmente para o IPT, com relação ao 5G. Uma delas que eu listei é com relação à eficiência energética, né? Vai ser um problema que talvez os nossos clientes vão começar a demandar do uso, né, da tecnologia nos seus ambientes industriais, com inserção dos sensores e tal, e talvez a gente possa trabalhar fortemente na questão da medida da eficiência energética disso. Tem bastante a ver com aquele conceito que eu comentei, né, das baterias, se elas conseguem aguentar por um tempo significativamente alto, de forma que seja efetivo. Isso é uma área que está em aberta. Outra ideia é que, assim, uma vantagem que eu vejo que o IPT tem com relação a mas acho que todos os outros institutos de pesquisa, é a nossa diversidade. Apesar da gente aqui no IPT possa nem estar com projetos específicos trabalhando na tecnologia em si do 5G, tentando buscar meios de modulação, que é a M256, que é a M564, coisas desse tipo, mas a gente tem um conhecimento muito grande em aplicações que talvez o 5G possa ajudar muito, né? Que possa aumentar, até abrir novas fronteiras que a gente não conhece, melhorar processos das empresas. Então, e aí volto, né, com o que eu tinha falado antes, eu acho que é importante a gente ter um conhecimento do que é o 5G, porque talvez essa tecnologia ela vai servir para uma quantidade muito grande de aplicações que estejam ligadas nas áreas do IPT. Vou dar um exemplo, assim, o pessoal que trabalha com drones. Então, imagina hoje, né, o drone, eu instalar uma câmera 4K nesse drone, e hoje é impossível, eu não consigo conectar um 4G, conseguir obter a informação de uma câmera 4K e tratar essa informação. Agora, já com 5G, já vou conseguir. Então, vai me abrir, talvez, portas, eu vou conseguir fazer filmagens mais detalhadas, eu vou poder ter informações que antes estavam disponíveis, né? Então, é uma ideia que pode trazer bons frutos aí com essa nova tecnologia. Automação industrial, como eu falei, acho que o IPT tem muito, conhece muito, né, os processos que estão envolvidos dentro das respectivas áreas, dentro da indústria, e a conectividade é um quesito que pode ser importante, né? E principalmente, eu acho que, assim, é interessante perceber que tendo o entendimento do que é o 5G, até às vezes, dependendo da necessidade do que o cliente quer, às vezes até o próprio cliente fala, não, eu preciso instalar o 5G. Dependendo do que ele quer, talvez o 5G nem seja interessante para ele por conta de custo ou por conta de alguma outra coisa, mas a gente tendo esse entendimento, a gente pode, inclusive, nortear melhor o cliente nesse sentido. Na saúde, né, dentro dos ambientes hospitalares é a mesma coisa. Segurança cibernética, acho que o CIAM já faz esse trabalho de uma certa forma, inclusive acho que eles já estão trabalhando e devem estar pensando em toda a problemática que vai vir por conta dessa nova tecnologia, e novos métodos de calibração e ensaio, certamente, né? Vamos pegar um caso assim o que é o IoT, vai ter uma quantidade muito grande de dispositivos, ou talvez o carro autônomo, que vai ter uma quantidade muito grande de sensores. E assim,
O 5G, ele até pode ser o braço direito do IoT, né? Ou vice-versa. Mas, assim, os sensores são as pernas dele. Se o sensor não estiver medindo corretamente, tudo isso cai por água abaixo. O que adianta ter boa conexão, altas taxas de velocidade, melhor latência de informações que não servem para nada, porque são equivocadas? Então, assim, a quantidade de sensores que vão precisar de ser testadas e com finalidades diferentes, no meu entender, vai aumentar muito, né? E também na própria tecnologia em si. Lá no laboratório de metrologia elétrica, a gente espera que vai aparecer equipamentos de radiofrequência, sensores de potência de radiofrequência, que já estejam voltadas nessa nova tecnologia. E isso vai envolver, da nossa parte, né, um estudo mais aprofundado da tecnologia para implementar novos métodos, novos procedimentos. Bom, e é isso. Eu abro aqui rapidamente, se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida até então. Vamos fazer um quiz rapidinho. É bem simples. A ideia aqui é vocês responderem verdadeiro ou falso. E são 4 perguntinhas bem simples, ó. Vamos lá. Perguntinhas não, né? São afirmações que vocês vão falar se é verdadeiro ou falso. Será necessária a troca do smartphone para o uso do 5G? O que vocês acham dessa... Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Vou começar uma nova enquete. O que vocês acham dessa afirmação? É verdadeira ou falsa? Beleza. Ó, muito bem. A maioria, então, todo mundo, 100% falou que é verdadeiro, e é verdadeiro mesmo. A gente vai precisar trocar os nossos celulares, caso daqui a algum tempo a gente tiver as operadoras funcionando com 5G, para a gente ter acesso ao 5G. Infelizmente, né, acho que aqui no Brasil os novos celulares vão aparecer no mercado com valores extremamente altos, mas é por conta do chipset, que é completamente diferente, a tecnologia é completamente diferente, a gente vai ter que fazer a troca. E esse outro aqui, ó. Assim que o 5G for implementado, o 4G deixará de existir. O que vocês acham? Muito bem. Todos falaram que é falso, e é isso mesmo. Por que é falso, né? O 4G ele não vai deixar de existir, pelo contrário, né? Como eu falei, o 5G, a ideia dele não é substituir o 4G, apesar de que algumas coisas ele vai ser melhor do que o 4G, mas o 4G vai continuar existindo por muitos anos ainda, tá? Independente do 5G. Devido ao aumento do uso de antenas, pessoas estarão expostas a maior nível de radiação, podendo afetar a saúde da população. Vocês acham que esse é verdadeiro ou falso? Bom, a grande maioria falou que é falso e a grande maioria acertou. Por quê que é falso? O fato de eu ter aumento do uso das antenas, por conta daquele conceito que eu falei do small cell, não necessariamente as pessoas estarão expostas a maior nível de radiação, né? Vocês têm que lembrar que, assim, eu vou ter que ter o aumento do uso de antenas, porque nas frequências mais altas,
o sinal ele vai ser atenuado por conta do ambiente, ele não vai atingir um alcance muito mais alto, né? Então, a estimativa é que a radiação, a exposição à radiação das pessoas, na verdade, não vai mudar tanto, vai continuar sendo o mesmo. Apesar de que as frequências vão estar um pouco mais elevadas, mas o nível de radiação não vai mudar significativamente por conta do aumento das antenas. E esse último, apesar do 5G poder utilizar frequências mais elevadas, o risco de aumentar o número de pessoas com câncer é extremamente baixo. O que vocês acham? A maioria falou que é verdadeiro, e é isso mesmo. Né? E aí, por quê? Por que é verdadeiro? É isso mesmo. O risco das pessoas ter câncer por conta do 5G, pelo fato dele usar frequências, vai ser extremamente baixo, porque assim, tudo bem, a frequência pode até chegar a 300 GB, como está lá nas recomendações, né, dos requisitos da IMT 2020. Só que, mesmo com essa frequência, ela está muito, mas muito longe, muito aquém das frequências que nós consideramos de radiação ionizante, que é aquele que pode causar o câncer. Está ordens de grandeza abaixo. Então, é extremamente baixo o número de, o risco, né, de pessoas terem câncer por conta do uso de frequências mais altas por conta do 5G. É isso aí. Gostei da resposta, todo mundo aqui, a maioria acertou. E eu finalizo aqui a minha apresentação